Olá! Hoje veremos sobre medidas de tempo, horas e minutos. Veremos também instrumentos de medidas de tempo durante a história do mundo e identificar horas através de relógios, ou seja, o relógio analógico. O que são medidas de tempo? Elas são as unidades de medidas usadas para marcar o tempo no geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar ou que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, meses, horas, minutos e segundos são formas de determiná-lo. Antigamente, os povos usavam o sol como mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que quando o sol estava no céu era dia e a ausência dele era noite. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. O minuto é compreendido como o tempo que o ponteiro do relógio, que indica os segundos, leva para dar uma volta completa no mostrador ou no relógio. A hora é compreendida como o tempo que o ponteiro do relógio, que indica os minutos, leva para dar uma volta completa no relógio, no mostrador. Uma hora é formada por 60 minutos e 3.600 segundos. O tempo que o ponteiro que indica a hora no relógio leva para dar 2 voltas completas é chamado de dia. Um dia tem 24 horas, sendo 1.440 minutos e 86.400 segundos. O instrumento que temos é o relógio, que é o mais utilizado no nosso dia a dia, que mede o tempo. Ele pode ser de pulso, ou de parede, digital ou analógico. Durante a história do mundo, existiam vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Temos alguns: a ampulheta, a clepsidra, relógio atômico, relógio de sol, relógio de vela e relógio de pêndulo. A ampulheta foi criada no século XVIII. É conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por 2 ambulas. Entre elas existe um pequeno buraco, por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo de uma ambula para outra, o tempo é marcado. Clepsidra foi criado em 1400 a.C. e é conhecido como relógio de água. Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. O relógio atômico ele foi criado em 1955 e é considerado um dos relógios mais preciosos já inventados. O interessante é que ele usa os átomos das propriedades, as propriedades dos átomos para funcionar. Olha que interessante. O relógio de sol foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Por quê? Porque ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixada em um mostrador, como eles fazem no formato de um relógio, como podemos ver na imagem aqui do slide. Então, nós já vimos e estudamos sobre o relógio de sol na aula de ciências. Então, sabemos que ela é utilizada através do sol, que nós podemos observar e ter esse relógio através do sol. O relógio de vela foi criado em meados do século VIII e era composta apenas por uma vela, que era marcada com vários traços, e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Podemos ter a base de um relógio de vela através da imagem contida no slide. O relógio de pêndulo ele foi criado em 1656. Esse instrumento, esse relógio, utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos ele gera energia e move os ponteiros do relógio. Como nós podemos ver na imagem, nós temos uma base de imagem e lá nós temos abaixo do relógio como se fosse uma corrente e uma bola que vai de um lado para o outro. Isso chama-se pêndulo e esses pêndulos eles geram energia quando se movimentam. Isso faz com que
o relógio se movimenta, os ponteiros do relógio se movimentem. Nesse slide, nós vamos aprender como utilizar o relógio analógico, como observar as horas através do relógio. Todo relógio é dividido em 12 seções ou partes. Na parte de cima fica o 12, à direita dele fica o 1. Seguindo os números em sentido horário, que é da direita para a esquerda, chega-se novamente ao 12. Esses números do 1 ao 12, representam as horas. As seções que ficam entre os números, do 1 para o 2, os números que ficam entre eles, as seções que ficam de espaço, eles representam segmentos de 5 minutos cada. Às vezes, há algumas linhas finas que dividem tais segmentos, representando os segundos. A maioria dos relógios tem 2 ponteiros. Como o relógio que nós vemos no slide, temos 3 ponteiros. O menor de todos é o ponteiro que mostra as horas. O maior e mais grosso, ele mostra então os minutos. E o outro maior que é fino, que ele é mais fino, ele mostra então os segundos. Por exemplo, se o ponteiro menor apontar para o 1, é porque é 1 hora, pode ser tanto da manhã quanto da tarde. E aí, conforme for passando, o ponteiro vai dando então as suas horas. Quando o ponteiro menor apontar para 12, é porque é 12 horas ou meia-noite. Se o maior apontar para o 1, é porque são 12 e 1. Você também pode multiplicar o número apontado pelo ponteiro menor por 5 para calcular os minutos. Por exemplo, se ele estiver no 3, é porque já se passaram 15 minutos dessa hora. Se não conseguir fazer a conta, some de 5 em 5 minutos cada seção do relógio. Caso o ponteiro esteja no 1, passaram-se 5 minutos. Caso esteja no 2, passaram-se 10, e assim por diante. Se o ponteiro maior estiver entre 2 números, faça uma estimativa do horário. Por exemplo, se ele estiver entre 3 e 4, é porque passaram-se entre 17 e 18 minutos. Quando determinar a hora e os minutos, você vai descobrir o horário. Por exemplo, se o ponteiro menor estiver apontado para o 1 e o maior para o 3, é porque são 1h15. Pode ser tanto da manhã quanto da noite. Agora nós vamos para os exercícios. Nesse primeiro exercício, é necessário colocar os ponteiros no lugar correspondente. O primeiro é 12h30. O 12 está mostrando que ali tem uma seta menor, que representa as horas. O 30, a seta vai para o 6, que se multiplicarmos 6 vezes 5, que o 5 significa minutos, dá 30. O 6 horas, a seta menor vai para o 6, de horas. E o 00, no caso, representa um fechamento do ciclo para o início de outro, ou seja, o início de uma outra hora, indo então a seta maior para o 12. Já o 11h15, a seta menor vai para o 11, de horas, e a maior para o 3. Se nós multiplicarmos por 5, 3 vezes 5 dá 15, por isso a seta maior está no 3. O outro exercício é identificar a hora e assinalar a alternativa correta. No relógio, vemos que o ponteiro menor está no 5, representando a hora. Já o maior está no 2. Então, se nós multiplicarmos 2 vezes 5, teremos 10. Então, o horário que temos é 10. Bons estudos e fiquem com Deus.